Pronto, está gravando. Bom, pessoal, mais uma vez eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu compartilhar com vocês em relação à apostila. Aqui. Mas o que eu quero falar com a turminha aí antes de começar a gravação do conteúdo mesmo? Quero lembrar a todos que esse exercício que eu vou passar, que está aqui da apostila, esse exercício ele vai ser um exercício avaliativo, ele vai ser um exercício que vai ter pontuação. Vocês vão ter até o final do dia para enviar, e assim que vocês enviarem, eu vou avaliar. A Ilana chegando aí, ó. Eu vou avaliar e ele vai valer no máximo 2 pontos. Ou seja, o aluno que tirou, por exemplo, eu falei já com quem estava aqui, né? Tirou 4. Se tiver acertado todo esse trabalho que eu vou passar hoje o exercício, vai para 6. O aluno que tiver com 8 vai para 10. O aluno que tiver com 9 vai para 10 também, porque eu não tenho como ser 110, né? Dá 20 pontos nesse caso. Então, esse trabalho ele é válido para todo mundo aumentar a nota. Tanto quem está com nota baixa, quanto quem está com nota ruim. Ok? Eu só vou terminar de falar com vocês sobre essa parte da América Latina. E aí, vocês podem começar e eu vou ficar no chat para poder tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Ô, professor. Fala, Eric. O Pedro falou que não está conseguindo falar porque o dele não está saindo som. Sem problema. Se ele só ouvir e ele tiver alguma dúvida, ele fala no chat aí que eu dou uma olhada. Ou vocês dão uma olhada e me falam, por favor. Tá bom? Porque às vezes o meu chat não abre. Importante, que às vezes pode surgir aí essa dúvida. Como que vocês vão fazer para me enviar? Tem que copiar as questões? Não, não tem que copiar as questões. Vocês podem fazer no caderno. Olha a Aisha chegando aí. Então, vocês podem ou copiar no caderno. Copiar que eu falo é colocar a página e o número da questão e a resposta. Por exemplo, página 38, eu não sei se é essa de cabeça, página 38, número 10, letra A. Aí a resposta, coloca. Aí, página 38, número 10, letra B, coloca a resposta, entendeu? É só a resposta que eu quero. Vocês podem fazer no caderno, tirar uma foto, se quiserem, e mandar para o meu e-mail, que eu já passei lá na Seneca Digital, que vocês já têm. Postei hoje também, né? Lá o e-mail. E se vocês quiserem fazer direto no Word, também pode. Então, vocês vão colocar no Word lá o nome de vocês. Vai colocar lá, página tal, número 1, resposta. Número 2, resposta. Oi? O que você está falando? Estou falando sobre o exercício que vocês vão ter que fazer ao final da aula. Mas, Ronaldo, agora tem aquele sistema novo de... Tem, eu sei. Então, Essa só que o que acontece? Esse exercício, ele é um exercício da apostila. Não é um exercício que eu fiz. Eu só planejei, eu não fiz. Então, não tem como eu mandar ele separado, entendeu? Por isso que eu não Professor. Fala. Gente, tem alguém cortando madeira aí? Não, né? Tem. Não perto de mim. Ah, tá, porque eu tô ouvindo um corte de madeira. Professor, Aí. Fala. a Ilana pediu para avisar que ela já está chegando porque o notebook dela resolveu bugar agora. Sem problema. Vamos começar, então? Hein, turminha? Então, vamos lá. Beleza. Eu gosto de ver essa empolgação. É contagiante. Bom, como eu estava falando com vocês, que a gente estava estudando até o momento do teste, nós falamos sobre todos os questionamentos populacionais, todas as taxas. Conversamos sobre expectativa de vida, já falei com vocês, sobre aquecimento vegetativo, sobre a diferença da taxa de natalidade menos a de mortalidade, o que acontece. E daí, pessoal, o que nós vamos começar a ver hoje é aqui, ó, a partir da página 35, sobre o crescimento vegetativo distinto no globo. Como vocês podem ver, tá dando para enxergar direito ou quer que eu aumente? Dê um zoom assim, ó. Vocês querem que eu dê um zoom no zoom ou não? Tá bom. Não, tá bom. Não, sei Gostou lá, pode ser. Tanto Pergunta faz. Pergunta se o Pedro gostou dessa. Gostou dessa, Pedro? Então, beleza. Dei um zoom no zoom, Pedro. Bom, o que acontece, pessoal?
Lembrando a vocês que esse tipo de mapa que vocês estão vendo aqui, qual é o nome qual é esse tipo de mapa? Qual é o nome que nós damos a ele? Ele não é um mapa normal, é? Não, alguma coisa de Não. morfo, alguma coisa. Muito bem, Eric. Morfo porque é de forma, né? É a forma. Então, esse mapa aqui, pessoal, ele é, ao invés de ter legenda, ele tem a sua forma modificada para poder mostrar o que nós queremos. Tá certo? Tudo bem? Sim. Até eu esqueci o nome Sim. agora. Estava na minha cabeça, agora eu esqueci, eu vou lembrar. Como que esse mapa funciona? Por exemplo, nesse caso, nós estamos falando sobre, olha aqui, ó, o crescimento vegetativo no globo. Então, esse mapa está mostrando que na América, olha aqui, ó, na América, o crescimento, ou seja, o crescimento vegetativo, ele está sendo pequeno. Está mostrando que na África, esse crescimento vegetativo, na parte norte é maior, na parte sul é menor. Está mostrando que a Europa, esse crescimento vegetativo é legal. Está maior, por exemplo, que da América do Sul. E na Ásia, olha só, pessoal, que coisa gigante. Olha o Japão aqui no extremo leste. Olha a China. Olha o Oriente Médio. É gigantesco esse crescimento vegetativo. Em contrapartida, a Oceania, olha aqui, ó. Tá vendo? O crescimento vegetativo pode ser considerado até nulo ou negativo. Ou seja, o que é esse crescimento vegetativo? O que é esse crescimento vegetativo diferente no planeta? Isso tem a ver, pessoal, com o nível de desenvolvimento econômico. E lembrei, está aqui, ó, mapa de anamorfose. Lembrei o nome, viu? Professor, Fala. se tem a ver com crescimento econômico, Não. como Tá. que o Japão, no caso a China, está tão enorme se ela é desenvolvida? Boa pergunta. Ótimo, acho. O que acontece? Quando eu falo com vocês de critérios de avaliação, nós não podemos levar em consideração todos. Porque, por exemplo, quando eu falei com vocês da economia, quanto mais desenvolvido é um país, nós levamos em consideração que a tendência é a população diminuir, correto? Sim. Só que o que acontece? Países como o Japão, países do norte da Europa, ou seja, os países nórdicos, o que eles estão fazendo que eu falei com vocês? É negócio de imigrante, não é? Muito bem. Eles estão abrindo suas portas para imigrantes com mão de obra qualificada e estão incentivando a sua população de forma financeira a ter mais filhos. Lembram disso? Sim. Então, esse é o motivo, tá certo? Tá bom. Olha aqui. Deixa eu fazer uma leiturinha rápida aqui para vocês, ó. O continente americano, apesar de sua extensão, possui menor população que o continente africano, tendo como países mais populosos os Estados Unidos e o Brasil. A Ilana está chegando aí, ó. Nesse continente, a população se encontra predominantemente no litoral. Na América Latina, principalmente, há a projeção de crescimento populacional nos próximos anos. Pessoal, isso que eu acabei de falar para vocês sobre a América Latina, que é o nosso foco, em relação ao Brasil, nós não estamos nessa avaliação não, tá? Porque o Brasil ele já passou pelo crescimento de forma mais intensa. Hoje o nosso crescimento populacional, ou seja, o nosso crescimento vegetativo, ele está diminuindo gradativamente e até 2050 a tendência é que a população brasileira se torne mais velha, ou seja, nós vamos ter um número maior de idosos do que o número de jovens. A não ser que vocês, meninas e meninos, tenham a vontade de terem mais filhos. Vocês que eu falo de toda a faixa etária, tá? Não é só vocês da minha turma, não. Tudo bem? Sim, sim. Beleza. Isso é uma escolha, né? Isso é uma escolha. Gente, onde vocês estão, por favor? Alguém me ajuda. Ilana, nós estamos na página 35, falando sobre o mapa de anamorfose. Tá vendo aqui, ó, o mapa de anamorfose que eu tinha esquecido o nome. Falando sobre o crescimento vegetativo diferente no globo, nos lugares diferenciados. Ok. Beleza? Bom, alguma dúvida até aí, pessoal? Não. Então vamos dar continuidade.
que acontece? Esse crescimento vegetativo, como eu estava falando com vocês, ele é diferenciado. Ele é diferenciado, primeiro, pela questão econômica, como eu falei, mas também pela questão cultural. Por exemplo, vou dar um exemplo aí para vocês. Vamos pensar em países ali do Oriente Médio. Se a gente pensar em economia, a economia deles é muito boa, não é verdade? Por exemplo, lá no Bahrein, para vocês terem uma ideia, a população do Bahrein, pessoal, eles não trabalham. Vocês sabiam disso? Professor, Oi. tem um país Sabia, não. na Europa que o salário mínimo é de, acho que, 1.000 não sei quanto, o mínimo. Ou 2.000, acho que chega a 2.000. Ou seja, tipo, se você quiser comprar, exemplo, um iPhone, que é caro, né? Você precisa trabalhar 4,8 dias só. Depende, acho, mas se você for levar em consideração o custo de vida daquele lugar, pode ser que esse valor não seja tão alto, entendeu? Então depende. Não, mas Isso, esse você... lugar que eu É tô porque, falando, às vezes, as coisas também lá são muito mais caras, acho. Exatamente. O custo de vida a gente tem que levar isso em Tipo assim, consideração. dá pra comprar um iPhone aqui no Brasil também, trabalhando uma semana. Exatamente. Não, peraí. Trabalhando uma semana? Sim, tem iPhone que é muito caro. Né? Não, mas uma semana, qual trabalho que uma semana você ganha o dinheiro do iPhone? médico, Eles trabalham ganha por mês, né? Ah, tá. Porque, por exemplo, uma pessoa que vai trabalha entregar um limpando hambúrguer. quintal, uma pessoa que trabalha limpando quintal, por exemplo, em uma semana ele não vai ter o dinheiro suficiente para comprar um iPhone, Porque ganha por mês. tá? Bom, vamos lá. O que eu estava falando? Eu esqueci. Vocês pediram a palavra, eu esqueci. Eu também esqueci. eu também. Meu Deus. O Eric falou do negócio do entregador. Não, mas antes disso, Como a assim? Aisha me parou para falar esse negócio do dinheiro. Ah, lembrei. No Bahrein, eu falei com vocês que a população natural de lá, os nativos, eles não trabalham. Eles ganham dinheiro direto do Todo-Poderoso, né? Do Sheik, e eles não trabalham, sabia? Quem trabalha lá no Bahrein são os imigrantes. Quem é natural do Bahrein e recebe para ficar em casa à toa. Pra vocês terem uma ideia de quanto de dinheiro eles têm. Tá? Olha só que beleza. Vida boa, né? Estão me ouvindo? Alô? Sim. Ah, então tá. Ouviu. Bom, agora sobre a China. Vamos voltar lá na China. A China, pessoal. Opa, peraí. Olha a Carla chegando cedo para a segunda aula, hein? E aí, Carla, chegou cedo para a última aula, hein? A última aula começa só meio-dia. Bom, turma, vocês estão vendo aqui a China? Onde eu marquei aqui agora para vocês? Sim ou não? Ai, sim. Beleza. Sim, sim. Por que eu estou perguntando isso? A China hoje, ela é considerada um país muito desenvolvido. Oi? Oi? Era o cachorro da Carla, como sempre. Eu não ouvi o que a China é considerada. Então, é porque teve um cachorro que latiu junto comigo. O que acontece? A China hoje é considerada um país já desenvolvido. Até certo tempo atrás, ela era considerada ainda um país emergente e líder dos emergentes. Mas a China não tem uma grande população. Tem, muito grande. E o crescimento vegetativo ainda é positivo, assim, em grande quantidade. Por que eu estou falando isso? Porque só a questão econômica também não influencia sozinha, gente. Tem a questão cultural. Os chineses têm por essa cultura de terem muitos filhos. Só que o governo chinês, de forma ditatorial, de forma impositiva, fez com que essa população começasse a passar pelo controle de natalidade. Tanto é verdade que até 2 anos atrás, o governo chinês obrigava a sua população a ter legalmente só um filho por casal. Lembram disso? Aham. O nome dessa lei era chamado de Lei do Ventre Único. Tanto é verdade, alguns alunos até me questionaram na época, falando assim, se a mulher estiver grávida de gêmeos, a mulher teria que escolher. E normalmente a mãe escolhia pelo menino, porque uma questão cultural também na China
é que eles preferem mão de obra masculina do que feminina. Ou pode doar. Oi? Ou Entendi. pode doar. Ou pode doar, é verdade. Beleza? Alguma dúvida? Não. Então a questão cultural também tem influência, tá, gente? Isso é só a gente só está recapitulando. Agora, vamos começar a falar sobre o crescimento vegetativo daqui, sobre o crescimento vegetativo da nossa população, a população latino-americana. Oi, Aisha. Fala, Aisha. A Aisha chamou aí, ó. Falou, professor. Oi? Você falou, professor. Eu não chamei, não. Professor, você tá meio loucão hoje, hein? Então tá Tá bom, bem, então vamos não lá. escutei nada. Eu ouvi ela gritando. Não? Eu também. Não. Ah, viu? Então o Eric também tá, viu? O Eric é maluco, não conta. Aham. Que? Aí, Eric. Isso é intriga da oposição. Bom, continuando. Alguma dúvida até aí, antes de eu dar continuidade? Não. Ótimo, eu vou dar aula para vocês por isso. Sobre a população latino-americana, em relação ao crescimento vegetativo, é fácil vocês saberem. Como que é fácil? Primeira coisa que vocês têm que lembrar, porque saber disso tudo vocês já sabem, que vocês já estudaram comigo desde o 6º ano. Olha só. Qual a característica socioeconômica da população latino-americana, pessoal? Meio ruim? Meio é pouco, né, amiga? Se você colocar essa característica na prova, eu vou dar errado. Meio ruim, isso é característico? Mas... Eu acho. Não, gente. Característica populacional, socioeconômica, vocês têm que falar que o país é subdesenvolvido, que o país é desenvolvido, que o país é emergente, que a população tem uma qualidade de vida boa, ruim, entendeu? Isso é característica socioeconômica. Mas se eu boto que é ruim, não tô mentindo. Então, se você coloca que é ruim, ela vai ser meio controverso. Por quê? Existem países aqui na América Latina, ô Justine, que têm uma qualidade de vida, em algumas partes, consideradas medianas para boas. Por exemplo, nas partes urbanas e centrais, preste atenção, urbanas e centrais, tá? Do Brasil. As partes urbanas e centrais da Argentina, as partes urbanas e centrais do Chile, tá certo? Quem decide que isso é bom? Só por dúvida. Quem decide que isso é bom é a O Brasil ONU. é assim, dá pra A ONU decide a partir dos critérios que nós já conversamos, que são avaliados para o nível de desenvolvimento, o IDH. Lembra do IDH? Não. Uhum. Sim, IDH é o também índice de Sim, é o desenvolvimento índice. humano. É isso aí. Ah, tá. E aí, desenvolvimento humano. como que ele é avaliado? Através do critério de taxa de Rendas. escolaridade, PIB, Mortalidade. expectativa de vida, isso aí. Ou seja, nas áreas urbanas, esses números são mais altos. Automaticamente a qualidade de vida é maior. Você é uma prova disso. Sai de Barra do Piraí e vai viver durante um ano, por exemplo, ou meio ano, vai viver lá no sertão do Nordeste. Você vê. Nossa, professor. Quero a não, vou qualidade sentir muito calor. Piauí é Você vai sentir calor e fome, porque lá você não vai ter lugar nem para comprar comida, nem dinheiro para isso. Então, quando eu falo de locais urbanizados e urbanos e centrais, é por isso, porque é onde se concentra a maior quantidade de, vamos dizer assim, da economia desses países. Beleza? Tudo bem até aí? Bom, Sim. essa concentração econômica acaba gerando um problema muito sério que nós estudamos lá no 7º ano, que é o que, Ilana? Quê? Essa concentração do poder econômico, pode ser no Brasil, pode ser na Argentina, nos países latino-americanos em geral, acaba gerando o quê? Essa concentração. As favelas. Por que as favelas? Porque as pessoas acabam ficando sem lugar para morar, ou porque tá muito caro. Isso aí. Por quê? Eu ia falar que era por causa do desemprego e da desigualdade. Mas não era pra falar não, tá? Mas esse desemprego e desigualdade, turma, ele acontece por quê? Porque nesses grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Santiago, esses lugares que eu estou falando com vocês, eles são grandes centros urbanos com grande concentração industrial. Automaticamente,
eles acabam exercendo o quê? Um poder de atração populacional. Só que essa atração populacional é maior do que essas cidades podem suportar. Por isso que começam a aparecer essas áreas de favelização. Tudo bem? Esse é o princípio. Esse é o problema inicial. A partir do momento que tem esse problema inicial, nós acabamos tendo outros problemas. Olha aqui, ó. Por exemplo, acesso à energia. Você acha que todo mundo tem? Não. Não. Por Não. exemplo, na É favela... gente que faz gato, Tem tipo lugares eu. Então, a Carla acabou de falar que na casa dela é gato. Mas eu ia dar o É exemplo... porque, olha só, Tá, Carla? Eu É ia dar- ilegal. fica Eu ia- conectada entre o meu, da minha avó, da minha tia. Então, uma olha casa só. só. Mas Presta aí é atenção, relógio. pessoal. Meu Deus. Gente, escuta. Por exemplo, lá no Rio de Lembrando para Janeiro... vocês que isso aqui vai pro YouTube. Uhum. Ah, é por isso que vocês não estão aparecendo. Só dá o nome, entendi. Ah, tá. Presta atenção. Eu No não tô Rio de Janeiro- aparecendo porque eu tô muito desarrumada. No Eu tô Rio de aparecendo Janeiro, aqui, por mas você tá- exemplo... Porque eu nas fiz uma áreas de- merda no meu cabelo. Escuta, Você tá aparecendo, tá, Carla? escuta. Ai. Pessoal, nas áreas de favelização no Rio de Janeiro, por exemplo, essas áreas, o poder, ou seja, o Estado, ele não entra. Lembra que eu já falei com vocês sobre territorialidade, que é diferente de território. Territorialidade é o poder exercido naquela área. O que acontece? Naquela área de favela, quem atua são os poderes paralelos. Tanto é verdade que, em relação à energia, eles acabam roubando. É verdade, eles roubam, eles desviam a energia da Light para poder vender essa energia dentro da própria favela. Então, por exemplo, o seu João da Silva, que mora na favela, ele precisa de luz, de energia. Ele paga a milícia paga um técnico, esse técnico... Oi! Carla, desliga o microfone, Ah, tá. por favor. Quando você for fazer isso, desliga, por favor. Voltando. Aí esse técnico vai, faz esse gato e a pessoa começa a usar, esse seu João começa a usar. Quem paga esse gato? Quem paga somos nós, que temos a luz legalizada. Ou seja, todos esses gatos que acontecem no estado do Rio de Janeiro, ele é rateado, ele é dividido para toda a população que paga legalmente as suas contas. Vocês sabiam disso? Pois é. Então, esse problema do acesso à energia é um grande problema dos centros urbanos. Outro problema também que acontece nesse crescimento desordenado é o saneamento básico. Isso não tem como roubar, né, gente? Então, na favela, vocês podem parar para perceber que tem vários caninhos saindo das casas, que a pessoa vai ao banheiro, dá descarga, você vê a lembrança da pessoa saindo assim, ó, no meio da rua. Tá certo? Então, esses são alguns dos problemas que nós temos nos grandes centros urbanos. Essa concentração populacional desordenada acaba levando a um crescimento desordenado que acaba levando o Estado a não conseguir atender a toda essa população, que se torna uma população em grande parte sem poder aquisitivo para poder pagar até as contas. Tudo bem? Então, Sim. vamos lá. Sim. Isso é característica da nossa população latino-americana e de países também em desenvolvimento, países africanos, tá? Bom, aí aqui está a pergunta. Por que a caravana de imigrantes da América Central tem como destino os Estados Unidos? Alguma dúvida sobre essa pergunta? Não. É fácil Não. entender, né? Não, eu Por que essa- gostaria que explicasse. Eu Então também. vamos lá. Por que isso acontece? Por que o destino... Vou até voltar aqui, ó. Por que essa população da América Central tem como destino os Estados Unidos, pessoal? É fácil Porque entender. lá é muito desenvolvido? Exatamente. Vocês podem perceber que eles dão o nome até de América Central. Eles nem utilizam todos os países da América Latina. Eles falam da América Central. Por quê? Da América Central, o Mas o objetivo deles... México, né? O objetivo deles é entrar nos Estados Unidos para ter uma qualidade de vida maior do que eles têm nos seus países de origem. Tudo bem? Por isso que fizeram aquela barreira, né? No México, exatamente. Tá bom? Isso é fácil, né? Bom, vou falar rapidinho com vocês, que faltam aí 9 minutos, sobre a formação da América Latina, pessoal. Como vocês sabem,
a nossa população latino-americana, ela é formada por portugueses aqui no Brasil, por espanhóis na América Espanhola e pelos seus nativos. Então, existem os nativos do Brasil, existem os nativos de cada país da América Latina, e a mistura com os povos... Opa, peraí que abriu o negócio aqui. Com os povos portugueses e espanhóis. Além disso, também teve a introdução em grande quantidade, pessoal, da mão de obra africana, que veio ser escravizada aqui. Tudo bem? Tudo bem até aí? Tudo. Beleza. Isso durante o período colonial. Depois do período colonial, já como repúblicas, esses países, tanto Brasil como Argentina, como vários outros países, Chile e tudo mais, acabamos recebendo grande parte de populações da Europa, do próprio Japão, agora da China, e em diferentes momentos. Alguns fugindo de guerras, no caso da China, eles procurando uma melhor qualidade de vida. O próprio Japão também, a população veio fugindo de guerra. Então, vários motivos fizeram com que a população latino-americana fosse muito misturada, fosse muito heterogênea. Tudo bem até aí? Sim. Bom, outra coisa que vocês têm que lembrar é que a população dos países aqui da América Latina, nós fomos o quê? Explorados. Ou seja, eles retiraram de nós muitos elementos que hoje nós poderíamos estar O comercializando. principal deles é o ouro? Poderia ser. Mas nós temos aqui, ó, muitos recursos que nós poderíamos ainda estar explorando e vendendo. Então, como nós fomos roubados, tanto aqui no Brasil quanto em toda a América Latina, por portugueses e espanhóis, na época, acabou que nós ficamos sem esse recurso em grande quantidade. Mas em relação às nossas produções, tudo que nós produzimos em grande quantidade ainda é voltado para o mercado externo. Por exemplo, no Brasil e nos países aqui da América Latina, o que nós produzimos em grande quantidade, que nós exportamos, o quê? Produtos do agronegócio, né? Da agropecuária. Soja, milho, carne bovina, café. A gente exporta muita coisa desse tipo para os Estados Unidos, porque lá não Sim. tem muito. Sim, exportamos. Produtos, pra você ter uma ideia, ô Justine, nós exportamos para os Estados Unidos até suco de laranja concentrado, para você ter uma ideia. Meu Deus. Tá? Lá uma vez eu estava vendo um vídeo, lá a fruta é muito caro. É muito caro. Porque o que acontece? A fruta, ela estraga muito rápido. Então, eles preferem produzir coisas que não vão sofrer tanto com os intempéries e com a ação das pragas e que eles consigam vender em grande quantidade. Por exemplo, o milho, que você pode comer, ou fazer o etanol de milho, entendeu? Aí para eles vale mais a pena. Bom, sim. Ô, professor, esse parágrafo que eu estou marcando aqui para vocês falam justamente sobre esses ciclos que nós passamos no Brasil. Então, aqui está falando sobre o ciclo da cana-do-açúcar, que foi o primeiro no Nordeste, da mineração, que foi em Minas Gerais, da borracha, que foi lá no Norte, no Acre, do café, estão vendo aqui, ó, do café, e dos ciclos atuais que nós temos, né? Como, por exemplo, hoje, o ciclo da soja, no Centro-Oeste brasileiro, e da pecuária. Tudo bem? Sim, não? Sim. Beleza. tudo bem. Ô, Isso tudo nós já professor, estudamos no ano passado. Fala. assim, sobre as nossas exportações, tipo assim, a gente exporta muita laranja, exporta muita coisa agropecuária, mas no arroz a gente é ultrapassado pela China, né? Mas a China, cara, ela produz para o próprio consumo. A China, ela produz o arroz para vender para o mercado interno. Nós não. Nós produzimos arroz para poder vender lá para o extremo leste da Ásia, China e Japão. Tá certo? Então quer dizer que a gente ainda consegue exportar mais. Conseguimos. Você acha? Com certeza. O consumo de arroz deles é muito grande. É? Tá bom? Bom,
Sobre os problemas sociais, pessoal, aqui da América Latina e o impacto no modo de vida, já conversei com vocês no início da aula. Desde a colonização, quando nós fomos explorados, usurpados e tudo mais, até os dias atuais, nós passamos por muitos problemas sociais e também de infraestrutura. Isso acontece por quê? Porque esse crescimento, depois que nos tornamos independentes, esse crescimento foi um crescimento desordenado. Foi um crescimento sem a atuação do governo. Tanto é verdade que acontecem todos esses problemas que vocês veem hoje. Barra do Piraí é um exemplo de uma cidade que cresceu sem planejamento. Correto? Bom, olha a segregação socioespacial aí, ó. Essa segregação, pessoal, é a divisão. Então, aqui, ó, porcentagem da população urbana vivendo em favelas. Quem digitou, até digitou errado. Tá vendo aqui, ó, tá escrito vivendo. É vivendo em favelas. Sim, parece o jeito que muita gente fala. Vivendo em favelas. Vocês podem perceber que, por incrível que pareça, o Brasil ele não está tão mal assim em relação aos países africanos, em relação a países até aqui. Por exemplo, olha a China. A China tem um número de população urbana vivendo em favelas maior do que a nossa. Tá vendo? Poxa, mas também olha a quantidade de pessoas que moram na China em comparação ao Brasil. Mas, Carla, mas a ação do governo lá é intensa. Pra você ter uma ideia, existem cidades construídas, cidades fantasmas para 200, 300, 400 mil habitantes, que ninguém mora ainda, só esperando o desenvolvimento chegar lá. Nossa, então, mano, olha o Canadá. O governo chinês, ele atua de forma intensa sobre isso. Bom, continuando. Sim, mas eu acho que no Canadá sem dados. Tem favelas, né? Bom, sobre o índice de desenvolvimento humano, já falamos, né? O IDH, que ele vai de 0 a 1, vocês sabem, também já falamos no 7º ano. Já falei com vocês como que ele é avaliado, então vou passar essa parte. Só quero que vocês olhem esse mapinha, porque esse é o mapa de IDH global. Vocês podem perceber que o IDH do Brasil, em relação a esses números, ele pode ser considerado até alto, né? Ele está aqui de 0,77 a 0,82. Ele é enganoso. O IDH do Brasil ele é enganoso, tá certo? Ele é enganoso por quê? Justamente pelo que vocês conhecem como DP. A DP faz com que a taxa de escolaridade no Brasil aumente muito, porque o número de reprovação cai. Tá certo? Agora, para encerrar, eu vou falar com vocês sobre o índice Gini, ou índice Gini, como vocês preferirem. Diferente do IDH, ele fala sobre a concentração de renda. Que concentração é essa? Concentração do dinheiro que está circulando na economia do país. Vocês podem perceber que os países mais desenvolvidos do mundo, a tendência é que esse dinheiro fique bem distribuído. Em contrapartida, os países com menor desenvolvimento ou um nível, vamos dizer assim, de atuação dos nossos governantes baixa, faz com que essa concentração de renda aumente. Olha o Brasil. O Brasil tem uma concentração de renda aí, olha só, de 0,50 entre 0,54. É muita coisa. Olha, por exemplo, os países nórdicos, é menos que 0,25, é muito pouco. Tá certo? Então, o índice Gini, ele mede a desigualdade, tá aqui, ó, ele mede a desigualdade do país, principalmente em relação à concentração de rendas e terras. Tudo bem? Pessoal, vai cair o vídeo, eu vou parar de gravar e aí vem um exercíciozinho para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou estar no chat para tirar a dúvida de vocês. Lembrando que esse exercício está valendo 2 pontos extras. Eu já fiz esse exercício. Tá? Então, vocês vão só mandar para o meu e-mail, tá bom? Quem quiser, faça no Word. Quem quiser, faça no caderno, tire foto e me manda. Um abraço a vocês. Tchau. É até que página? Só para não esquecer. Eu postei lá na Seneca Digital, pessoal. Vocês vão fazer até o final. Até a página 47. E quem quiser mandar para você o gabarito pela Senec Digital, pode? Não, você manda pelo Word. Até a resposta. Você manda só a resposta pelo Word. Não consigo mandar pelo e-mail. Não consigo mandar nem então, pelo e-mail. Então pode ser pela